vocês, né? A gente começa hoje o 13º momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Por incrível que pareça, estamos quase já finalizando a parte teórica da disciplina, é isso mesmo, né? Nós estamos na 8ª semana do período letivo, né? Faltam aí mais 4 semanas para a gente acabar, né, esse quadrimestre suplementar. A gente está um pouquinho atrasado em relação ao planejamento, mas não vai ter problema nenhum, a gente, né, vai conseguir terminar e ainda vocês vão ter tempo para desenvolver o trabalho final, como foi proposto lá no início da disciplina. E hoje a gente começa a apresentar um tópico super interessante relacionado ainda a painéis reforçados, mas não na ótica simplesmente de determinar, né, os esforços, né, os fluxos e as tensões normais nas estruturas de painéis reforçados, mas da gente conseguir, de alguma forma, estudar ainda por meio de uma análise simplificada, né, a estabilidade de painéis reforçados. Eu sei que vários de vocês não fizeram Mecânica dos Sólidos 2, então possivelmente vários de vocês não viram o tópico sobre flambagem de colunas, né, flambagem de Euler, né, o modelo de flambagem de Euler, né, para colunas. Na verdade, a gente não vai estudar colunas, né, o que a gente vai estudar são painéis, né, mas de alguma forma a gente faz aqui nessa apresentação, né, porque foge do escopo do curso. Esse tópico, na verdade, seria um curso por si só, se a gente quisesse, né, se aprofundar, né, plenamente na questão, né, da modelagem, do problema de estabilidade de painéis. É um curso, daria um curso, né, de um quadrimestre, mas a gente vai ver, né, que a gente precisa da expressão clássica lá para se determinar, né, a tensão crítica de flambagem de colunas. E é com essa expressão que a gente vai fazer, vamos dizer assim, uma transposição para se estabelecer a expressão que vai nos dar condições de estabelecer, né, um modelo simplificado para análise de estabilidade de painéis reforçados. Tudo bem? Eu não sei quantos de vocês assistiram o vídeo lá que faz um resumo sobre esse tópico. Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente iniciar aqui. Antes da aplicação que a gente vai fazer, né, começar aqui com uma pequena discussão. Vocês lembram lá, né, que vocês lembram na avaliação diagnóstica que existia lá a pergunta sobre, né, a flambagem, né, de Euler, né? Então, justamente dentro do que a gente iria futuramente desenvolver aqui no nosso curso. E aí eu vou querer aqui, né, que vocês, de alguma forma, interajam comigo e a gente construa isso daqui coletivamente em relação ao que eu vou propor aqui. Bom, para quem estudou, né, a questão, né, da instabilidade, ou flambagem, ou buckling, como vocês queiram denominar esse estudo, né, quem estudou, né, ou quem quer chutar também não tem problema nenhum. Vocês acham que é possível, né, modelar esse problema por meio de uma análise linear, por meio de uma análise não linear ou por ambas? Eu vou colocar a pergunta, né, vou aguardar as respostas aqui. Não vou, vamos dizer assim, bater o martelo. Vamos fazer uma pequena discussão aqui em relação, né, à questão, né, de análise de não linearidade geométrica, né, e linearidade geométrica, para que vocês amadureçam aí uma resposta para essa questão. Ninguém? Vocês estão interagindo no chat, não querem vir aqui no slide? Débora, Rafael, Wendel. Está entrando lá no slide. Legal, Rafael.
O que é que vocês acham, né? Que, assim, porque dentro da mecânica das estruturas, né, dentro da engenharia de estruturas, a gente tem, né, um espectro de modelos que tentam representar, né, o comportamento estrutural no sentido da gente quantificar, né, resistência, rigidez e estabilidade. Nesse caso aqui, a gente está na ótica da estabilidade. E a gente entende, né, até quem já fez elementos finitos ou outras disciplinas, que para algumas situações a gente consegue, né, fazer análise linear, né, esse modelo com comportamento linear da estrutura, ele pode ser representativo para uma tomada de decisão. Esses mesmos modelos, eles podem, né, à luz de retirada de hipótese, a gente passar a analisá-los por meio de um comportamento não linear, né? O Rafael está colocando aqui que é não linear. Ele falou que não fez mecânica dos sólidos 2, mas ele acha que é não linear. Bom, alguém quer mais contribuir? Vamos guardar aqui essa resposta aqui do Rafael. Vamos fazer uma pequena discussãozinha aqui, e aí depois vocês enxergam, né, ou amadurecem uma resposta associada, né, ao que a gente vai, né, discutir aqui. Vou aqui colocar nossa lousinha. Eu acho que essa discussão aqui ela não tem lá nos nossos slides, né? Então, o que a gente vai aqui de alguma forma é abordar a questão, né, da não linearidade, a questão da não linearidade geométrica na questão da instabilidade do equilíbrio, né? Na questão da instabilidade vocês têm uma disciplina, né, chamada estabilidade, não é? Mas não no viés estrutural, mas o espectro da definição da disciplina que vocês têm de estabilidade, ela também está associada, ela, né, permeia, ela passeia também com a definição, né, de estabilidade, né, ou no caso aqui, né, o antônimo de instabilidade do equilíbrio no viés estrutural, tá? Eu lembro também que na avaliação diagnóstica eu fiz essa pergunta, né? Qual a definição, né, de linearidade geométrica e não linearidade geométrica, linearidade física, não linearidade física? Nesse estágio aqui de formação de vocês, é super importante que vocês tenham essas definições fortalecidas, para que vocês possam entender um pouquinho sobre essa questão, né, da modelagem em si, não é? Como a gente já comentou, não existe modelo nem certo nem errado, existe modelo, vamos dizer assim, mais representativo no viés de tomada de decisão, mas essas definições todas elas nos ajudam na questão da gente estruturar um modelo que realmente vai me dar segurança para uma tomada de decisão. Tá? Então, não sei se vocês lembram lá da avaliação diagnóstica ou quem respondeu às listas de exercício, a questão da linearidade geométrica e da não linearidade geométrica está associada à questão da análise do equilíbrio na posição inicial ou na posição final deslocada, equilibrada da estrutura. O que é que vocês faziam em mecânica dos sólidos? Por exemplo, o professor passava lá um exercício, né, de uma viga isostática submetida a um carregamento P, uma viga de comprimento L qualquer,
E, claro, essa viga aqui, né, como ela é uma estrutura deformável, ela vai ter aqui, né, um certo deslocamento, né? Vocês aprenderam até como calcular o deslocamento, né? Ou seja, quando eu aplico esse carregamento P, a estrutura se desloca e se deforma, procura uma posição de equilíbrio e ela está aqui. Tá? Eu até consigo calcular, né, o deslocamento V aqui da minha estrutura para uma condição aqui, né, de sistema, né, no plano XY, e aquela expressão clássica lá que vocês têm lá na mecânica dos sólidos, né, que é a relação momento-curvatura. Tudo bem? Então, quanto maior a rigidez, menor o deslocamento, aquelas coisas todas lá que vocês aprenderam em mecânica dos sólidos. Bom, mas lá em mecânica dos sólidos, vocês não fizeram o equilíbrio aqui na posição deslocada, né, na posição equilibrada final. Por quê? Porque a gente tem uma consideração, né, de pequenos deslocamentos e a gente faz, né, a consideração, confunde a configuração final com a configuração inicial. Essa situação, né, do equilíbrio na posição inicial, né, o equilíbrio na posição inicial da estrutura, nos garante a linearidade geométrica, né? Nos garante a linearidade geométrica. Ah, professor, mas eu já escutei alguém falar que a linearidade geométrica ela está caracterizada pela condição de pequenos giros e pequenos deslocamentos e pequenas deformações na estrutura. Cuidado! Não é isso que me caracteriza a linearidade geométrica. A linearidade geométrica é caracterizada, é definida, né, quando você processa o equilíbrio na posição inicial da estrutura. Quando você processa o equilíbrio na posição final, independente, né, se esse deslocamento foi grande ou pequeno, a deformação foi grande ou pequena, equilíbrio na posição final da estrutura, isso daqui me caracteriza uma modelagem associada a não a linearidade não linearidade geométrica. Infelizmente, vocês não têm nenhuma disciplina que dá, vamos dizer assim, um viés introdutório de análise não linear de estruturas na graduação. Eu acho que na próxima formatação de arquitetura curricular do curso de vocês, possivelmente a gente vai apresentar uma disciplina, né, de opção limitada que, de alguma forma, te dê, não é, esses elementos para entender minimamente, não é, o que é uma não linearidade física, né, analisar uma estrutura com plasticidade, analisar a estrutura nesse viés, e aí, sei lá, amadurecer essa questão da instabilidade, né, equilíbrio na posição deslocada, tá? A gente pensa isso daí. Mas, bom, vamos lá. O que é que acontece? Olha só, eu vou pegar aqui duas situações, né, de barra rígida com um carregamento, na verdade, numa situação transversal ao eixo e depois uma outra situação com uma simultaneidade de carregamento transversal e axial ao eixo e, de alguma forma, a gente fazer essa discussão e aí vocês alimentarem lá novamente as respostas de vocês em relação àquela pergunta inicial, né, sobre a possibilidade de se aplicar, né, linearidade ou não linearidade geométrica para análise do problema de instabilidade, né? Ou seja, o nosso objetivo aqui é instabilidade de painéis. Então, deixa eu passar aqui para a próxima página. Olha só, eu vou pegar aqui uma barra rígida, né? Ela articulada aqui nesse apoio. Veja, se eu colocar essa situação assim, ó, com essa carga P, eu não consigo o equilíbrio, né? Porque o apoio aqui, nessa situação, é um apoio que não me dá, né, condições de equilibrar essa carga aqui que foi colocada. Então, para a gente ter um certo nível, né, de equilíbrio do meu problema, eu vou associar aqui
uma mola, né, de rigidez aqui, ó, né, uma mola de rigidez AK, e aí eu consigo, de alguma forma, equilibrar, né, esse problema. Ou seja, eu tenho uma barra sem a carga P e ela, né, fica nessa configuração aqui original. Quando eu aplico essa carga P, o que é que acontece? A barra ela procura uma nova posição, né? Ela procura uma nova posição equilibrada, e aí eu tenho uma defasagem aqui da posição da barra rígida L azul para uma posição da barra rígida L roxa. Então, essa barra é uma barra rígida, o comprimento dela, veja, a dimensão dela não muda, né? É L azul, é L, tá? Tudo bem? É L roxo, tá? E aí a gente vai, na verdade, fazer uma análise linear, primeiro justificando aí essa análise no viés de pequenos deslocamentos, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora é fazer um equilíbrio de momento, tá? Eu vou aqui definir o momento da mola dado pela rigidez vezes a rotação, tá? Isso aqui é a rigidez linear. E a gente vai fazer uma consideração, né, de equilíbrio na posição inicial e na posição deslocada. Na posição inicial, né, que é a linearidade geométrica, né, na posição inicial, o equilíbrio de momento ele vai me dar PL é igual a M, né, PL, o M é o Kθ, e a relação que eu tenho entre P e rigidez K é dado por essa daqui. Ou seja, existe uma relação linear entre carga, né, carga e o giro, que é o parâmetro cinemático, né, que é o parâmetro cinemático, que é o giro aí da barra. E agora a gente vai pensar, né, porque isso daqui foi feito no viés de linearidade geométrica, ou seja, equilíbrio na posição inicial. Vamos pensar agora o equilíbrio, né, na posição deslocada. Então, o equilíbrio na posição deslocada da figura, né, ela vai me dar a seguinte expressão: PL cosseno de θ igual o Kθ. Essa expressão agora, né, eu vou fazer a relação entre P e parâmetro cinemático, ela me dá isso daqui. É uma relação não linear, né? Só que, se a gente considerar, né, ângulos pequenos, né, para ângulos pequenos, o que é que acontece com ângulos pequenos? O seno, né, o seno do ângulo é o próprio ângulo, e o cosseno do ângulo, cosseno de θ, vale 1. Então, nessa situação, a gente acabaria, ou seja, recuperando, né, a mesma relação linear, né, dada anteriormente. Então, para essa situação aqui, ó, para essa situação de carga transversal ao eixo, né, numa situação de ângulos pequenos, a análise linear ela não é tão ruim assim. Por quê? Porque a gente viu que a expressão não linear ela recupera também a expressão que foi dada quando do equilíbrio na posição inicial. Vamos mudar agora a situação de análise, trazendo aqui, né, uma carga perpendicular à seção transversal, né, tangente ao eixo. Tá? Então, nessa segunda situação, a gente vai ter aqui
a mesma estrutura, né, de barra rígida, com a mesma configuração, né, de mola, aqui, com rigidez K. O comprimento aqui da barra original rígida, ela vale L. E eu vou, além desse carregamento aqui, P, eu vou colocar um carregamento aqui. Vou colocar um carregamento aqui, ó, normal à seção transversal, né, tangente ao eixo da barra, valendo 5P. Por que eu estou fazendo isso? Justamente na condição de enxergar, né, a questão da instabilidade, né, da flambagem. Por quê? Porque flambagem, ela vai estar presente, flambagem de coluna, né, eu enxergando aqui nessa posição, não como uma viga, né, como uma coluna, ela só vai ser possível para esse tipo aqui de carregamento. Então, eu tenho aqui, né, essa barra azul rígida na posição L, e quando eu coloco a carga P e 5P, essa barra ela procura uma nova posição de equilíbrio, tá? É uma barra rígida. Ela vem para essa posição aqui, defasada de θ originalmente em relação à configuração azul inicial. A barra é rígida, isso daqui, né, continua com o comprimento L. E a gente vai fazer a situação similar ao que foi desenvolvido, né, na condição da estrutura somente com a carga P aplicada. Eu vou ter o equilíbrio na posição inicial. Eu tenho o equilíbrio na posição inicial. Veja, o equilíbrio na posição inicial, né, o 5P ele não me dá momento, né, por exemplo, o equilíbrio em torno desse ponto aqui. Tá? Ele não me dá momento porque passa pelo ponto e a gente fica novamente, né, com kθ, considerando, né, que o momento, né, da mola é kθ. Né? É o kθ igual ao P vezes o L. Então, para essa situação, a gente fica, né, na relação P, parâmetro cinemático, com algo igual à condição, né, original lá do problema anterior. E o equilíbrio na posição deslocada? O equilíbrio na posição deslocada, ele fica representado por essa expressão aqui, ó. É PL cosseno θ mais 5PL seno θ igual Hθ. E aí a gente fica com uma relação explícita entre P e parâmetro cinemático com essa situação aqui, ó. Cosseno de θ mais 5 seno de θ. E se a gente considerar ângulos pequenos, né, igual que a gente fez, a expressão ela fica com essa cara aqui, ó. Ou seja, o que a gente conclui é que a presença da força axial, ainda que os deslocamentos e giros sejam pequenos, somente é possível, né, representar de forma convenientemente aí o comportamento da estrutura por meio de uma análise dita não linear geométrica. Então, especificamente, esse problema de flambagem, de instabilidade, de buckling, você não consegue analisá-lo se você não aplicar uma análise não linear geométrica. E esse desenvolvimento, ele me mostrou o porquê. Esse desenvolvimento particular, né, vamos dizer assim, bem idealizado, né, mas com ele já é suficiente para a gente entender
que sem a não linearidade geométrica eu não consigo, de alguma forma, modelar esse problema. Agora ficou mais fácil? Deixa eu voltar aqui. Ficou mais fácil agora para melhorar aqui essa resposta? Voltei aqui para vocês no chat. Então não tem jeito. Alguns problemas da mecânica das estruturas não tem como. Não é só, por meio da modelagem linear que a gente vai construir modelos que vão, na verdade, nos ajudar nesse sentido aí de tomar decisão. Tem situações que ou a gente faz uma análise não linear ou a gente não consegue, de alguma forma, ter representação, ter condição de tomar decisão em relação a uma dada condição de análise ali, determinação de imagem de segurança, e aí vai. Perfeito? Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Os dois, de Castro e Duarte, Pedro. E aí, quem quiser se aprofundar, quem quiser se aprofundar, pega lá de novo o material lá de mecânica dos sólidos, no livro lá do que a gente tem, no nosso material de referência lá, da Universidade Holandesa também, ele faz uma pequena discussão, mas quem quiser realmente se aprofundar nesse tópico, aí tem que buscar cursos, na maioria das vezes são cursos de pós-graduação, existem notas de aula muito interessantes, de professores do ITA, de professores da USP São Carlos, que tratam sobre esse assunto de forma, vamos dizer assim, bem densa, tanto no viés de coluna, quanto no viés que a gente vai estudar, de chapas e de placas. Mas no caso a gente vai fazer aí, como vocês vão ver, um salto quântico, de tal forma que a gente possa apresentar esse assunto para vocês e de uma forma simplificada, de alguma maneira, com esse modelo simplificado também fazer cálculo e previsão de instabilidade de painéis, dentro do que a gente estudou na ótica dos painéis reforçados. Então, antes da gente fazer a nossa aplicação, eu vou fazer também aqui um desenvolvimento que foi só apresentado no vídeo, o vídeo que resume o tópico, esse tópico aqui, que está postado lá no Moodle. O que é que acontece? Deixa eu voltar aqui para a lousa. Olha só, gente. Lá na nota de aula, a gente tem, na verdade, a apresentação. Porque qual vai ser o que é que acontece? Na nota de aula, ele já chega, com a tensão crítica de flambagem, a tensão normal crítica de flambagem, dada por essa expressão. Veja, aqui a gente não vai recuperar, como foi que se chegou a essa expressão. Isso daqui é conteúdo de disciplinas anteriores, O que a gente tem aqui, é a expressão, para a estimativa de carga crítica de flambagem, na verdade aqui tensão crítica de flambagem, que é dado por π ao quadrado vezes o módulo da elasticidade, e esse lambda aqui é o índice de esbeltez. O índice de esbeltez, na verdade, é um parâmetro geométrico que é dado pela raiz, que é dado pelo comprimento de flambagem, dividido pelo raio de giração. Nossa, isso aqui é geometria, isso daqui é geometria. Aqui é raio de giração, que é uma característica geométrica. Raio de giração. E aqui é o comprimento de flambagem. E o comprimento de flambagem, ele muda a partir da mudança das condições de contorno. Se eu tenho uma coluna biarticulada, o comprimento de flambagem é 1. Se eu tenho uma coluna biengastada, o comprimento de flambagem é outro. Na verdade, esse problema da instabilidade de colunas, ele vem da análise de um problema de valor de contorno, de uma equação diferencial, que envolve a equação momento-curvatura, aquela equação que a gente tinha colocado originalmente, só que ao invés de eu colocar o momento na posição inicial, eu tenho que colocar o momento da relação momento-curvatura
na posição deslocada, e aí a gente chega numa equação diferencial que representa um problema de valor de contorno, ou seja, se eu mudo o valor de contorno, eu mudo a solução do problema. Tá? Então, por isso que esse parâmetro aqui, comprimento de flambagem, ele muda de acordo, né, com o tipo de vinculação que eu tenho. Aí eu não sei qual é o nível de domínio de vocês sobre esse assunto. Tá? Mas a gente... Vamos lá, né? Não é o objetivo aqui da aula sobre flambagem, isso já foi um tópico, né, apresentado. E lá, na verdade, no nosso resumo, o que foi que ele fez? Ele pegou aqui, né, uma coluna biarticulada, com carregamento, né, P aqui, compressivo, né, me dando aqui essa dimensão da viga biarticulada de A e apresentando, né, uma seção transversal, né, retangular, por exemplo, de dimensão TB, onde T é menor que B. O que é que acontece? Nessa situação, se a estrutura ela flamba, né, ela flamba na condição de menor inércia. Então, a inércia que a gente pega aqui é a menor, BT ao cubo sobre 12. Por conta do que a gente colocou aqui, que T é menor que B. Veja, porque o que acontece? Quando essa carga P está aplicada, ela pode flambar, né, tanto nessa situação, quanto furando seu olho. Tudo bem? Né? A direção de flambagem dela não é somente essa direção aqui. Ó. Isso não existe, tá? Depende da condição de inércia. Ela não vai flambar nessa direção. Ela vai flambar nessa direção se minha seção transversal aqui for disposta de tal forma que a condição de menor inércia me dê essa situação. Né? Ou seja, se a condição de menor inércia, a seção transversal for postada para a condição de menor inércia, tiver aqui associada no plano aqui que a gente está analisando, por exemplo, XY, ela vai flambar sim. Se não, ela vai flambar, né, para fora. Tudo bem? Então, aqui, mas de qualquer forma, se ela, independente de onde vai estar essa seção transversal, né, se eu vou ter, né, vamos supor, né, o T assim ou o T assim, não sei, né, mas eu sei que ela vai flambar na condição de menor inércia. Então, está aqui a inércia que a gente vai utilizar no desenvolvimento que a gente vai fazer. A área da seção transversal, fácil, B sobre T. E para esse problema daqui, para esse problema, nessa condição de contorno de coluna biarticulada, aí se vocês recuperarem lá de mecânica dos sólidos, né, o comprimento de flambagem é o próprio comprimento da viga, né, da coluna. Tá? Então, nesse sentido, o raio de giração, né, que eu não sei se eu coloquei a definição, né, lá atrás, mas a definição do raio de giração é justamente a razão entre a inércia sobre a área. Então, para esse problema, eu sei, né, que a inércia é BT ao cubo sobre 12 e a área BT. Então, aqui eu tenho T ao quadrado sobre 12. E aí, eu volto aqui para minha expressão no sentido de estimar a tensão normal crítica de flambagem para essa situação, né, de coluna biarticulada. Ela é dada por quanto? Por π ao quadrado sobre E. Isso daqui, né, dado pelo índice de esbeltez, que é quem? Que é o comprimento de flambagem, que é A, dividido pelo raio de giração, que eu acabei de calcular, que é... Deixa eu apertar aqui. Opa, vamos lá. Que é raiz, né, quadrada de T2 sobre 12, isso daqui ao quadrado. Então, isso daqui vai me dar, né, aquela expressão que está lá na nota de aula, no vídeo, né, que a gente fez esse resumo, que é o π ao quadrado,
né, a vezes o modo da elasticidade sobre 12, espessura A ao quadrado. Perfeito? Então, é em cima dessa expressão aqui, ó, foi em cima dessa expressão que a teoria me mostrou, não é, que, não é, para uma... Veja, essa expressão aqui é uma expressão para estimativa, né, de tensão crítica de flambagem para a coluna. Fizemos um desenvolvimento e chegamos aqui, ó, numa expressão, né, para a estimativa de tensão crítica de flambagem para chapas, né? E chegamos aqui, ó, nessa situação. E a discussão teórica, né, foi dada lá no vídeo. Ou seja, para a situação, né, agora de chapa, o efeito de Poisson possivelmente está presente e aquela expressão, né, que a gente acabou de determinar para colunas, ela possivelmente vai aparecer com uma condição, né, de similaridade, sendo penalizada aí por um dado parâmetro, né, que a gente aqui, ó, chamou de K. Então, veja, ó, K, E, T, A ao quadrado. Né, veja, e esse K aqui, na verdade, né, a gente tem um parâmetro onde existe a penalização aqui, ó, pelo efeito de Poisson. Bom, professor, tudo bem. Conseguimos enxergar uma estimativa de tensão, né, crítica de flambagem para chapas. E aí a gente fez uma discussão, né, que, claro, né, mudando a condição de contorno da chapa, essa situação aqui específica foi para uma situação, eu acho que de chapa, não de contornos livres, né, onde a gente não tem carregamento e, né, onde a gente não tem carregamento contorno livre, a gente consegue chegar nessa expressão, né? E aí, na própria teoria, a gente, né, discutiu que, olha, mas esse problema, igualmente ao problema de coluna de Euler, é um problema de valor de contorno, né? Ou seja, é uma equação diferencial aí que me representa um problema de valor de contorno. Mudou a condição de contorno, né, vai mudar aí a solução da equação diferencial representativa do problema. E a gente chegou até uma conclusão, né, de quanto mais rígida a chapa for, mais resistente, ou seja, mais alto vai ser o valor da tensão crítica de flambagem necessária para a gente flambar a estrutura. Tá? Foi feita essa discussão também. Mas o que eu quero comentar aqui é o seguinte. Bom, professor, o senhor mostrou para a gente, né, o modelo de análise simplificada de painéis reforçados, né? Eu tenho um dado painel, né, qualquer, submetido, reforçado, né, submetido a um carregamento aqui nas condições, né, do meu modelo de painel reforçado, e eu sei que o que entra aqui nesse painel é fluxo de cisalhamento e, consequentemente, tensão de cisalhamento. E nos reforços, né, é força normal. Só que o senhor aqui acabou de me estimar tensão normal, né? Tensão normal, tensão compressiva, né, na verdade, né? A tensão crítica de flambagem. Mas como é que nesse painel eu vou ter uma possibilidade de flambagem se eu estou vendo aqui somente um estado de cisalhamento puro? Muito cuidado. Muito cuidado que um estado de cisalhamento puro, né, ó, ele é representado no círculo de Mohr por essa situação aqui, ó, né? O centro dele está na origem, né? Ou seja, nessa situação aqui, XY está aqui no círculo de Mohr, ó, X está aqui no círculo de Mohr, né? O ponto, né? Sei lá, X e Y, eu só tenho cisalhamento. Só que a 45 graus, ó, que é 90 aqui no círculo de Mohr, essa situação aqui, ó, que é originalmente de cisalhamento puro, ela vira essa outra condição aqui, ó. Numa direção diagonal, não é? A 45 graus em relação
a direção original, eu vou ter aqui uma situação de compressão e, consequentemente, né, a possibilidade de perda de estabilidade desse elemento, né, que é um elemento delgado, né, espessura fina. Tá? Então, a gente precisa, de alguma forma, né, analisar, né, estimar a tensão crítica que vai me levar à instabilidade desse painel. Bom, professor, mas você está colocando aqui tensão normal. A gente vai continuar aqui analisando essa estimativa por tensão normal? Não. Para esse problema daqui, a gente lá na teoria fez um pulo de se estimar, né? Aí vocês têm que dar uma olhada lá. A gente fez um pulo para fazer a estimativa, né, de tensão crítica de flambagem a partir dessa expressão aqui, que me relaciona, que é muito similar à anterior, tudo bem? Mas que me relaciona esse parâmetro K associado ao problema de valor de contorno agora para se obter essa situação aqui. Né? E como é que a gente obtém esse K aqui? A gente vai obter esse K a partir de um ábaco, né? De uma figura, né? Que se estabeleceu, né? A variação de K para as várias condições de vinculação que eu tenho na minha chapa e uma relação geométrica aí, tá, ou seja, uma relação entre os parâmetros geométricos dessa chapa. Para essa expressão aqui, obrigatoriamente o B, né, para a gente, na verdade, aplicar, né, esse ábaco aí, né, essa figura na determinação desse parâmetro K, ele sempre vai se referir à dimensão menor, né? Refere-se aqui, ó, ele refere-se, aqui obrigatoriamente refere-se a menor dimensão. Então, como eu já comentei, isso daqui não é uma apresentação, vamos dizer assim, aprofundada sobre esse tópico, só foi uma forma didática da gente conseguir justificar a transposição dessa expressão para essa expressão aqui que a gente vai utilizar para analisar os nossos problemas. Ah, professor, está bem confuso. Tá, você tem que ir lá, pegar o material, dar uma lida, pegar, né, no livro do Megson também tem uma discussão mínima sobre isso. Né, como eu comentei, se sentir um interesse e quer se aprofundar, eu acho que até a Crislen, o trabalho de graduação da Crislen, é sobre esse tópico, né? Só que ela vai utilizar, né, software comercial de elementos finitos para fazer análise de instabilidade. Eu não lembro qual é o título em si, né, o que ela está desenvolvendo, mas eu sei que é nessa parte de instabilidade. Como eu conversei com vocês, vocês podem, aí vale de vocês. Eu posso até abrir, né, vamos dizer assim, o leque de trabalho final para uma situação agora nova, né? Porque a nossa situação de trabalho final, ela estava como? Né? Ela estava com as seguintes possibilidades, né? Eram os modelos, né, com material de baixo custo, no sentido da gente tentar representar, né, alguns fenômenos que a gente discutiu aqui, né? E lá no primeiro momento síncrono a gente falou, né, por exemplo, né, de centro de cisalhamento, que seria uma coisa interessante. Eu não lembro quais foram os outros pontos, né? Mas eu lembro de centro de cisalhamento. Demos a possibilidade também de representação, ou desenvolvimento do anexo do Megson, né? Desenvolvimento daquele projeto lá, do anexo do Megson, né? Que trata do projeto de uma central, né? da seção central de fuselagem. Agora, muito cuidado, tá? Que esses trabalhos aqui, eles precisam ser apresentados. E no caso do desenvolvimento do anexo do Megson, não adianta fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque tem coisa errada lá. Né? Porque eu já pedi isso em quadrimestres anteriores e derrubei aluno. Porque ele me veio simplesmente com Ctrl+C, Ctrl+V, eu zerei o trabalho. E falou, isso aqui tem coisa errada. Mas como tem coisa errada? Está lá copiado do livro, o livro fez assim. Não, mas quem disse? Você tem que analisar o que você está fazendo.
Né? Tem coisa errada lá. Tá? E aí eu deixo essa interrogação porque o aluno realmente vai ter que desenvolver para descobrir onde é que está a coisa incoerente. Foi como nas atividades de vocês. Né? Alguns dos exercícios da lista de exercício, eu passo o exercício do Megson. Não tem problema nenhum. Eu sei que existe solucionário desse livro aí rolando na internet. Não tem problema nenhum. Só que o que acabou acontecendo? E eu ressaltei isso no nosso curso. Olha, gente, na questão da determinação de centro de cisalhamento de seções fechadas, sejam elas uni e multicelular, a metodologia que eu estou apresentando aqui é diferente da metodologia do Megson. Aí o que é que vocês fazem? Pega o exercício, copia ipsiliter o que está lá no Megson. O que é que o professor faz? Zera. Eu não dei isso daqui. Ah, professor, mas está certo. Tá. Para o grupo que eu zerei, eu vou considerar, se você fizer todos os exercícios da prova P1 e da P2 na metodologia do Megson. Aí eu considero. Tudo bem? Aí eu reconsidero, né, o zero lá na avaliação, na atividade que você fez. Tudo bem. Se você não gostou da minha metodologia, se você não entendeu o meu vídeo, se você não gosta do meu sotaque, sei lá, ou qualquer coisa assim, ou se a minha didática é péssima, tudo bem. Foi lá no livro, de forma bem independente, entendeu o que o autor colocou, perfeito. Agora faz isso do início ao fim. Não vem na prova fazer da minha metodologia e no exercício... Não, 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 não. Não é assim que funciona, né? A gente passa o exercício para você minimamente... Tudo bem que você pegou o solucionário lá, mas, cara, vai lá, entende minimamente o que você está fazendo, né? Não tem problema nenhum. Né? Continuando, né? Para a gente completar aqui a questão, né, do raciocínio, em termos de possibilidade. E uma outra possibilidade é você utilizar, quem tiver domínio, o grupo que tiver domínio, por exemplo, utilizar o MEF para fazer análise, né, comparativa dessas coisas que eu pedi para vocês fazerem. Se algum grupo quiser fazer e trazer isso para mostrar, todos os exercícios que a gente fez de painel, de análise simplificada, de painel reforçado, eu aceito também como trabalho. Porque eu peço para vocês fazerem, né? A maioria não consegue fazer, mas dando a possibilidade de leque de trabalho, você pode trazer esses problemas aí simulados no MEF e comparar com os resultados que a gente obteve, dos exemplos que a gente mostrou, dos exemplos que estão na lista. Um trabalho também muito legal. Tudo bem? Então a gente aumenta aí, né, a utilização de modelos, utilização de material de baixo custo para apresentar fenômenos, não é? Que a gente colocou lá no início do nosso curso, o desenvolvimento do projeto de fuselagem central lá, passo a passo, utilizando modelos simplificados que a gente está discutindo aqui, que o Megson apresenta no anexo, mas como eu falei, muito cuidado, não é só o Ctrl+C, Ctrl+V, porque tem coisa errada lá, né? Ou utilização de software comerciais de elementos finitos para fazer a análise simplificada, para simular, né, as chapas reforçadas que a gente analisou aqui pelo, né, viés simplificado e fazer o comparativo. Perfeito. Então, para a gente finalizar o nosso momento síncrono, né, de hoje, deixa eu só ver aqui qual é o exemplo. O exemplo 19. Vamos fazer uma aplicação sobre esse tópico. Né? Exemplo 19. Vamos lá. Então, aqui, nesse exemplo, a gente vai retomar, né, o painel reforçado que a gente estudou pela primeira vez. Eu vou reproduzir ele aqui. Foi um painel que me dava um comportamento de viga, né, em flexão. Zero.
Então, eu tenho aqui, né, um apoio fixo, um apoio móvel. A mesma coisa aconteceu na outra disciplina. Ah, professor, fiz a prova, o senhor cortou minha questão lá do grupo, mas a gente viu um vídeo lá que mostrava... Eu falei, me mostra esse vídeo. Quando eu fui olhar o vídeo com conteúdo errado. Aí eu falei, você não acredita nas coisas que eu falo. E vai procurar na internet, no YouTube, um outro vídeo do mesmo assunto, só que com informação errada, aí eu não tenho culpa. Não tem o que fazer. Então, eu tenho aqui 0,6 metro e aqui 0,4 metro. Aqui eu tenho uma carga P. E aqui é aquele primeiro problema, né? A gente não vai repetir ele aqui, a gente já vai, na verdade, partir. Aqui eu tenho 0,4 metro. E lá, né, a gente calculou, né, descobriu o fluxo de cisalhamento nessa primeira web aqui. Determinamos o fluxo nessa segunda Q1, o fluxo nessa segunda web, dentro das hipóteses que a gente definiu para a determinação de fluxo, né, e das forças normais por equilíbrio nessa estrutura. E o que agora a gente pede é determinar o maior valor da força aplicada P. O que eu quero saber aqui, ó, qual o maior valor da força P, de modo que não ocorra, né? Deixa eu colocar aqui, vai. Determinar o maior valor para a força aplicada P de modo que não ocorra perda da estabilidade. Se a gente estivesse no presencial, a gente iria lá no laboratório didático nosso. Por quê? Porque a gente tem um modelo lá da aeroálcool, onde a gente tem um corpo de prova que é uma asa de um dos aviões da aeroálcool. E tem nesse corpo de prova, a gente consegue simular, né, a questão do fenômeno de flambagem. E a gente vê realmente as ondas de flambagem se formando nos painéis, né, da skin da asa. É bem interessante. Dá para até jogar poeirinha em cima e a gente vê a formação realmente. E nenhuma. Mas eu acho que vocês conseguem também ver em vídeo. Eu vou procurar, né, vídeo na internet que tem. A gente teve um vídeo, né, que tratou sobre isso, né, sobre a questão do reforço associado, né, o reforço que me dava maior estabilidade. A gente já fez essa discussão lá logo no início do curso. Mas eu acho que é fácil encontrar vídeo na internet também para você enxergar esse efeito, né, da flambagem nos painéis, né, de skin de asa, de fuselagem e assim vai. A chapa que compõe o painel, ela possui uma espessura, né, o que a gente tem aqui é a espessura da chapa, ela vale 0,2 centímetro, e o material que constitui aqui a minha chapa, ele tem um módulo de elasticidade longitudinal de 20.000 kN por centímetro quadrado. Vamos lá. Então, o
o primeiro passo aqui para a gente resolver esse problema é o equilíbrio no sentido, né, de se determinar os fluxos em função da minha carga P. Então, isso daqui foi um exemplo que foi feito anteriormente, a gente já tem esses fluxos. Eu tenho aqui Q1 valendo P e Q2 valendo 3P sobre 2. Perfeito? Então, isso daqui a gente já tinha determinado a partir de um exercício anterior. O que acontece? A gente já sabe também, né, que o fluxo ele se relaciona com a tensão de cisalhamento a partir dessa expressão, né? Ou seja, a avaliação da tensão de cisalhamento na espessura me dá o fluxo. Então, para eu calcular a tensão de cisalhamento, basta eu pegar o fluxo e dividir pela espessura. Então, nesse caso aqui, o fluxo, a tensão de cisalhamento na web 1 vai ser P sobre T e a tensão de cisalhamento na web 2 vai ser 3P sobre 2T. E a análise que a gente vai conduzir agora, né, é para cada uma das webs, para cada um desses painéis, e a gente também vai adotar uma hipótese. Qual é a hipótese aqui também que a gente vai adotar no nosso curso? Olha só, hipótese. E aí tem que ficar registrado isso, tá? Hipótese. Os reforços, isso é uma hipótese. Os reforços são tais que proporcionam uma vinculação rígida, engastada. Então, o que a gente tem aqui é o engastamento, ou seja, a gente precisa obrigatoriamente dessa condição de contorno. Se a gente não tiver essa condição de contorno, a gente não consegue caracterizar o parâmetro K, né, que é importante para definir qual é o valor máximo, né, de tensão de cisalhamento de flambagem máxima permitida numa situação de análise. Então, a gente vai considerar aqui, nesses nossos problemas de análise de estabilidade de painel reforçado, que o reforço ele me provoca o engastamento perfeito. Para as chapas das células. Aí, nesse sentido, é que eu vou precisar aqui, analisar essa figura aqui, Essa figura tem lá na nota de aula. Opa, deixa eu voltar aqui. Essa figura aqui, ela tá na nota de aula. Dá uma cortada nela aqui. Cortar. Ela está na nota de aula, ela é uma figura do livro do Neil, ou seja, eu preciso, né, veja que a expressão aqui de análise nossa está definida, eu vou reproduzir ela aqui, a expressão, né, ela está associada a esse ábaco aqui, ela vale, né, ou seja, a expressão que parte, né, para a gente analisar essa condição de carga crítica de flambagem em painéis a partir da tensão de cisalhamento crítica, né, de flambagem, é dada por essa expressão. E o que a gente precisa fazer, justamente, é a determinação desse K. Se você olhar esse gráfico aqui, né, a determinação de K está associada ao tipo de vinculação da chapa, veja, completamente engastada, dois lados engastados, em um lado apoiado e um livre, dois engastados e dois apoiados, os quatro apoiados, né?
E aí você consegue enxergar, por exemplo, né, que uma situação completa... Aí, na verdade, a figura está, né, tá difícil, mas se você enxergar aqui, não é 1, 2, 3, 4. Claro, quanto mais engastada, né, quanto mais engastada, dentro da discussão que foi feita lá na teoria, maior o valor de K, ou seja, maior deverá ser a tensão atuante para me provocar flambagem, né? Isso foi feita a discussão. Por isso que a curva que a gente vai pegar é essa daqui, né, para determinar o K. E o parâmetro aqui que a gente coloca nesse eixo aqui, no eixo X, para associar aqui com a curva 4, 3, 2 ou 1, é a relação geométrica entre A e B, onde B é a menor dimensão da chapa. Então, para cada uma das duas chapas, eu vou analisar aqui, ó, essa relação A e B. Então, eu tenho, né, para a primeira chapa, eu vou ter o A sobre B valendo, né, chapa 1. Chapa 1. O A sobre B valendo 1,5. E aí, do gráfico dessa figura aí, eu consigo calcular um K, né, 10,5. Consequentemente, eu consigo estimar a minha tensão de cisalhamento, né, crítica de flambagem, para esse problema daqui. Compatibilizando as unidades, claro, tá? Isso daqui vai me dar essa expressão aqui, ó, 10,5. 1, 2, 3, porque a propriedade do material está em centímetro, por isso que eu mudei isso daqui de metro, né, para centímetro. 0,2 sobre 40 ao quadrado. Isso daqui vai me dar uma tensão, né, de cisalhamento crítica de flambagem na chapa 1, valendo 5,25 kN por centímetro quadrado. Ora, na chapa 1, eu tenho como cisalhamento atuante essa expressão daqui. E aí, da expressão crítica, eu consigo, para essa situação, tirar um valor de P1 de 1,05 kN. Vamos analisar agora a chapa 2. No caso da chapa 2, eu vou ter aqui, ó, chapa 2. O A sobre o B valendo 1. O K, ou seja, entrando lá na figura, eu consigo calcular um K valendo 13,5. Consequentemente, a gente já consegue agora determinar a tensão de cisalhamento crítica, né, a partir da expressão que a gente obteve por meio, né, da transposição aí quântica, né, da situação lá de coluna até chegar nessa condição aí, né, de análise de painel. 13,5 vezes 20.000, 0,2, 40 ao quadrado. Isso daqui me dá uma tensão crítica de flambagem da chapa 2 de 6,75 kN por centímetro quadrado. Atuante nessa chapa 2, eu tenho essa tensão de cisalhamento, que é 3P sobre 2T, e para a situação anterior, eu consigo chegar num P2 de 0,9 kN. E aí, a resposta para esse problema é justamente a menor força, né, que vai virar a maior que pode ser aplicada no painel, né? Porque se eu aplicar, por exemplo, né, se eu aplicar 1,05, né, eu flambo o painel 2. Né? E aí, se eu aplico 0,9, eu não flambo nem o painel 2, ou seja, eu não perco instabilidade nem no painel 2 e nem
do painel 1. Então, nesse problema daqui, o P máximo aplicado, o P máximo aqui aplicado, ele vale 0,9 kN. Bom, no próximo momento síncrono, o que é que a gente vai começar a estudar? De forma também bem simples, né? É tudo aqui, né, no viés, né, de tal forma que a gente consiga minimamente abordar esses tópicos com vocês. A gente vai estudar a análise pós-flambagem, né, que é justamente essa situação que, num dado painel reforçado, lembrei, um outro conceito, né, que eu pedi que pudesse ser analisado, né, por material de baixo custo, ó, é esse conceito aqui, ó, da tensão diagonal, não é? Análise pós-flambagem. Eu tenho um dado painel que vai estar aí, né, submetido a um fluxo. Eu sei que nesse fluxo, nessa direção, eu vou ter uma condição aqui, né, de compressão e outra de tração. E aí, se nessa diagonal eu atingir um tal que supera o meu tal de flambagem, eu vou perder aqui, nessa diagonal, a capacidade portante da estrutura de resistir, transmitir compressão. E aí a gente fica, não é, com uma condição de tração diagonal, né? E esse fenômeno da tração diagonal, ele é estudado fortemente na indústria, não é, a aeronáutica. Tudo bem, gente? Eu vou aqui tirar agora a lousa, o compartilhamento, e abrir aqui para discussão, se vocês têm dúvida na lista, né? Aproveitar esse momento aí que a gente tem para conversar um pouquinho em relação ao desenvolvimento da disciplina, tá? Para qualquer coisa que vocês tenham dúvida, tá? Porque o que eu tinha planejado para hoje, né, já foi. Né? Próxima aula a gente... uma outra observação, né? Não sei se vocês notaram, mas no Moodle eu fiz uma readaptação de datas, né? A gente era para começar hoje o último tópico do curso, né? Que é análise de junções, né? Mas a gente está como se tivesse lá na semana 7, né? Na semana 7 eu acho que seria nevuras e esse tópico, né? A gente deu nevuras na semana passada, no último momento síncrono. E era para ter dado também na semana passada esse ponto, mas a gente está dando hoje. Né? Aí, essa semana seria pós-flambagem, que a gente vai ver na quarta-feira, e o início, né, de análise de junção, que a gente começa a ver na próxima semana. Tá? Mas a gente vai conseguir aí, vocês vão ter tempo aí para desenvolver o trabalho final. Não vai ter problema nenhum. Eu acho que vocês vão ter 2 semanas e meia aí para trabalhar antes da segunda avaliação somativa e antes da apresentação aí dos trabalhos. A apresentação dos trabalhos a gente pode decidir aí, porque não tá originalmente definida no calendário, né? A gente pode ir aí, de alguma forma, a gente planejar aí a data da apresentação, né? Pode ser lá na semana que a gente vai ter a prova, né? Tem um dia que é a prova e o outro dia, eu acho que é na 12ª semana, né? Um dia vai ser a prova e o outro dia pode ser, né, a apresentação dos trabalhos. Eu vejo isso direitinho. O que é que vocês acham? Apresentação nada demais, tá, gente? Fazer um conjunto de slides, mostrar o que vocês fizeram, né? A gente vai gravar, vai colocar bonitinho lá no YouTube. Já está quase terminando. Oi. Eu não sei se eu perdi o último, não sei se sentido esse ponto, mas antes o senhor tinha falado de fazer uma reorganização dos grupos. Depois dessa semana, ter trancado a disciplina, e se poderia reorganizar para que não ficasse um grupo com poucas pessoas
e outro. E Quais no são final os das grupos contas, que não estão com 4 alunos? Pode reorganizar o agora. meu grupo a gente está só com três. E, aí, e tem um outro grupo que tá com, tem um grupo que tá com 2, não é? Aí eu não sei, não aparece todo mundo aqui, aí fica difícil, né? Eu sei que tem 2 alunos que desistiram, oficialmente, né? Que são 2 alunos que. Aí eu não sei se esses 2 alunos estão num grupo. Tá, mas aí porque não vai dar, porque aí vai ficar grupo com 5 e grupo com 4. Vai ficar a mesma coisa do que tá a situação de vocês, né? Um com 4 e outro com 3. Aí fica muita gente no grupo só. O que é que tá acontecendo? Tá difícil de trabalhar? Não, na verdade a gente ficou pensando no trabalho final mesmo. De É. aí talvez precisar lá na frente de mais gente, talvez para fazer um projeto legal. Uhum. Vocês tinham que fazer o levantamento entre vocês, colocar lá no grupo lá do WhatsApp, né, perguntando, gente, quais são os grupos que estão com menos de 4 alunos, para a gente ver e refazer aí essa redistribuição, para ficar para ver se a gente consegue ficar com 4, 4, 4 e algum com 5, né, sei lá. Não tem problema nenhum. Na disciplina mecânica dos sólidos, eu até tô com um tensionamento maior, que tem gente que não quer nem ficar em grupo mais, me pedindo, pelo amor de Deus, para fazer as coisas sozinho. Né? Chegou nesse ponto, falando, né? Eu não quero, eu não quero, eu não quero, se o senhor não me tirar, eu vou trancar a disciplina, eu vou abandonar a disciplina. É difícil, gente. E aí, o Tá bom, a gente vai. Eu vou Uhum. colocar lá no grupo perguntando se levantar, né? E ver se também faz sentido fazer essa reorganização. Veja entre vocês se faz sentido, né? Porque agora tá acabando, né? Tá acabando. A gente falta basicamente um assunto e meio para terminar, né? Tem uma coisa bem interessante que eu já coloquei lá no Moodle, que é um objeto de aprendizagem muito legal para vocês estudarem a questão de juntas e, salvo engano, eu acho que tem também flambagem. Né? Eu coloquei o endereço lá bonitinho desse objeto de aprendizagem. Né? É bem legal. Mas o trabalho em si, vocês viram os vídeos que eu fiz. É uma coisa simples. Né? Agora tem que ter a criatividade, né? Pegar material de baixo custo. Aquele livro que é a referência, ele me ajuda a ter, que é o livro da Holanda lá, me ajuda a ter algumas inspirações, que eu utilizei bastante as inspirações desse livro para fazer alguns daqueles vídeos. E tem essas outras possibilidades, né, que eu coloquei, né? Professor, eu não gosto, é difícil, eu quero fazer elementos finitos, né, a questão de chapa. Vocês têm que também definir isso para não ficar para todo mundo não fazer a mesma coisa, né? Mas tudo bem, se todo mundo resolver fazer a mesma coisa, eu não vou barrar por conta da situação, né, pandêmica. Não vou criar caso. Mas vai ser a mesma coisa com um olhar diferente, né? Não vejo problema nenhum também. Mas que o grupo, de alguma forma, já decida. Né? O mais trabalhoso aí, se você for pensar, é a reprodução do anexo do Megson. Porque, como eu falei, vocês vão ter que apresentar. E não é só Ctrl+C, Ctrl+V. Não adianta, que tem coisa errada lá. E o anexo do Megson é basicamente você revisar tudo o que a gente fez na disciplina. Porque ele vai te mostrar lá o viés de projeto, né? De pré-projeto, vamos dizer assim, de definição de dimensão, né? De stringer, de seção de parede, né? De casca de fuselagem. Tudo a partir do que a gente estudou. Bonitinho a partir dos modelos simplificados. Fazer bonitinho o cálculo do fluxo de cisalhamento, as áreas dos booms, igualzinho que a gente fez. Mas antes, considerando a questão do diagrama Venn, dos carregamentos, aí ele pega a situação crítica, né? A deflexão lá, né? Deflexão oblíqua, bonitinho, e vem até chegar com a área de seção transversal e até definir, né, o tipo de seção, né, de reforço. É Z, qual é a dimensão padrão. É bem legal porque você tem uma visão geral, completa do processo, vamos dizer assim,
de projeto utilizando o que a gente estudou. É muito legal. Só que eu falo, cuidado, não é só Ctrl+C, Ctrl+V. Vou pegar, vou ser espertão, vou copiar tudo lá e vou aprender. Não, porque eu sei os pontos que estão errados. Eu vou dizer, isso daqui está errado, isso daqui está errado, isso daqui está errado. Né? Não adianta só lá copiar. E tem o de elementos finitos, né? Também, que seria super interessante, né? Que foi uma ideia construída aqui, né, no curso. Né? Um insight aqui meu no curso, que seria bem interessante. Um grupo que tenha a facilidade de trabalhar já com ferramenta comercial de elementos finitos, pegar uns 2, 3 exemplos aí, rodar, fazer uma simulação com elementos finitos e comparar. Olha, professor, atenção nesse detalhamento aqui, que a gente, né, nessa situação de problema. E até análise de instabilidade, se quiser, para enriquecer mais a apresentação. Olha, fizemos uma análise de instabilidade de flambagem aqui, né, com elementos finitos, flamba nessa situação. No modelo simplificado que a gente fez aqui, as continhas, flamba nessa situação. Legal. Então, o trabalho ele não está completamente solto. A gente deu um norte para vocês não ficarem perdidos. Né? E agora eu acho que faltam... Vocês têm que entregar agora que lista de exercício? Vocês estão em que lista de exercício? Deixa eu parar aqui a gravação. Acho que, se não me engano, a gente está na 7. Agora eu acho que só falta mais uma. Só falta mais uma lista de exercício, a 8ª. Então, o curso em si está super tranquilo. Dentro do que a gente planejou aqui. Vamos cumprir com todo o curso e no tempo ainda que vocês conseguem respirar. Sem aquela pressão absurda. Né? Sem a pressão, por exemplo, dos alunos que estão fazendo mecânica de sólidos. Ali realmente é um curso muito puxado, né, e pesado. Né? É muito conteúdo para pouco tempo. Fora que eles estão num nível de maturidade muito mais abaixo de vocês. Né? Um outro curso que vai ser tranquilo, vai ser técnicas. Vai ser super tranquilo, técnicas. Quem vai fazer técnicas comigo, né, no próximo quadrimestre. Porque dá para, né, de alguma forma, dar o assunto. Né? O Rafael fez técnicas comigo. Né? Não foi tão... O assunto a gente consegue trabalhar bastante, dar bastante exemplo, amadurecer, né, de forma, né, não tão aquela pressão absurda que você está, né, com aquela sensação que, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo aprender nada. O professor está passando o caminhão de conteúdo e eu não estou conseguindo respirar. Não, porque aí também não adianta, né? Ou você finge que ensina, e o aluno finge que aprende, né? Porque não adianta eu vir aqui e socar um monte de coisa em você. Não tem como. Né? E aí o Rafael pode falar, olha, não foi tão puxado. E é o que acontece. Só que no quadrimestre, né, suplementar, né, aí eu posso explorar, por exemplo, na prova, né, somativa, né, uns exercícios gigantescos, né? Aí dá, né? O Rafael já sabe, né, que qualquer exercício de técnica é gigantesco por si só, né? Então, na prova eu não podia fazer isso. Na prova presencial, você tinha 2 horas para fazer. Agora, com 1 semana para fazer, eu posso lascar um exercício aí absurdo. E pedir para fazer com o F2, com ferramenta de elementos finitos, e aí vai. Posso até nem pedir prova, posso pedir programa. Não sei, tem que pensar o que é que eu vou fazer. Né, a segunda parte, o trabalho ser um programa, né, porque é análise matricial, a segunda parte do curso de técnicas, dá para fazer uma coisa bem legal, sem necessariamente precisar de prova. E no curso de vocês em mecânica dos sólidos eu estou passando prova por conta da estratégia que eu adotei aqui, né? De entregar um exercício da lista. E aí eu não sei se vocês têm tempo para interagir com as outras habilidades pedidas na lista. Então, de alguma forma, eu passo uma prova que eu vou cobrir todas as habilidades, porque pelo menos na prova você vai ter que minimamente interagir com aquelas habilidades ali que estão, né, que foram planejadas que você desenvolvesse naquele tópico do curso, naquela parte do curso. Tá? Eu vou finalizar aqui o vídeo para ele não ficar tão grande. Aí a gente